assunto que não está sendo abordado no curso. Então, uma forma de complementar aí algo para vocês. Então, a gente criou aquele mini aplicativo de previsão de tempo, a gente aprendeu a manipular uma biblioteca de terceiros. E hoje a gente vai falar sobre como você pode criar o seu aplicativo para suportar diferentes línguas, né? Que no Android eles chamam de localização, tá? Não é aquela localização do GPS, localização física, não. É em relação ao idioma e algumas características de idioma que a gente pode personalizar para cada tipo de usuário. E o porquê que isso é interessante? E ao mesmo tempo eu vejo que é muito subestimado também. De repente as pessoas não têm noção. Cria lá o seu aplicativo em português, né? Mas se a gente for ver hoje, pessoal, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a quinta maior base de smartphones instalados. A gente tem aproximadamente 90 milhões de smartphones, né? Considerando que o Android está beirando 90% aí, que a gente tenha, sei lá, 80 milhões de smartphones Android. Só que, uma vez a gente já comentou sobre isso, na loja, lá no Play Store, a gente tem 1,2 bilhões de pessoas ativamente, todo dia, baixando coisas lá. E por que a gente vai disponibilizar o nosso aplicativo para 70 milhões se a gente pode disponibilizar aí para 500, 600 milhões de pessoas? E até porque, pela simplicidade que a gente tem, que o Android oferece, para a gente internacionalizar o nosso aplicativo. É algo extremamente simples. E isso requer algumas boas práticas de programação. Então, mesmo que você vá criar o seu aplicativo agora, do zero, que você não tenha intenção de traduzir ele para uma outra língua, já começa usando essa boa prática. Ah, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar alemão. Depois eu vou mostrar para vocês que quando vocês vão submeter o aplicativo para vocês lá no Google Play, tem uma opção para você comprar uma tradução. E essa tradução, pessoal, ela não é feita por máquina, tá? Ela é feita por pessoas mesmo, altamente qualificadas, tá? Certificadas pelo Google. E aí você pode colocar a língua que você quer, e você não precisa entregar o seu código-fonte para a pessoa. Por quê? Porque você vai entregar um arquivo de strings, que a gente chama, um arquivo que tem só os textos que são apresentados no seu aplicativo. E aí eles entregam a tradução e você acopla ao seu aplicativo, né? Faz uma nova compilação, e ele está disponível numa outra língua. Também vale aquela ajuda de alguém que tem um domínio maior de um idioma, né? Eu vou passar dois links para vocês, tá? Para depois vocês complementarem isso que eu estou vendo, que eu estou mostrando aqui. Que na seção de trainer, lá na página do developer.android.com, a gente tem uma lição para dar suporte a diferentes línguas, né? Então vocês podem entrar nessa página. E depois eles oferecem um checklist. O que é esse checklist? São vários itens que você vai verificar antes de liberar o seu aplicativo para o Google Play, para ver se você cumpriu todas as tarefas para o seu aplicativo estar o mais profissional possível. Então, por exemplo, hoje, se a gente for ver, o mandarim, por exemplo, é falado nativamente por 955 milhões de pessoas. 14% da população mundial, né? Nativamente, né? O espanhol, 450 milhões de pessoas, né? Então aí tem tanto a parte da Europa, a Espanha, quanto os países latinos. O inglês, 360 milhões, né? Eu estou falando que fala nativamente, só que o inglês a gente sabe que é uma língua internacional. Então, você vai fazer o seu aplicativo e você não quer colocar ele não quer criar uma tradução para o francês, não tem problema. Só que se só tiver em português, o usuário francês lá não vai conseguir usar. Mas se tiver em inglês, muita gente vai conseguir utilizar. Então, mesmo que você não disponibilizou em outras línguas, você, pelo menos dando suporte a algumas línguas das mais faladas, né? O espanhol e o inglês seriam elas, por exemplo, para não entrar na parte dos idiomas arábicos, né? Então, você já alcançaria um número bem maior de potenciais usuários. Então vamos lá, vamos na parte prática, né? Eu estou no meu Android Studio aqui e eu vou criar um novo projeto, tá? Esse novo projeto eu vou chamar aqui de localização. E aí eu vou clicar em Next, tudo aquilo que a gente já viu várias vezes. Então eu vou passar aqui, a gente vai criar uma atividade em branco. Né? Nosso layout é esse mesmo. Só um minutinho aqui para criar o projeto.
Quando ele criou esse projeto, ele já foi direto para o nosso arquivo de layout. Dá uma olhada no que acontece. Se eu for na aba de design, aparece um Hello World, correto? Esse Hello World, se a gente for na propriedade text desse controle aqui, eu vou ver que não, vocês vão ver que não vai ter o texto lá. Não está o texto. Está o quê? Um arroba string barra Hello World. Significa que o texto que ele está apresentando aqui é um texto que está no nosso arquivo de strings, cuja entrada lá no arquivo de strings chama-se Hello World. Tá? Deixa eu aumentar aqui o text size. Muito bom. Tanto que, e onde que fica esse arquivo de strings, né? Se eu visualizar aqui o meu projeto, dentro da minha pastinha de app, de source, main, eu tenho o res de resource. Aqui estão todos os recursos do nosso aplicativo. E lá dentro tem o layout, que é o nosso layout, e tem variables, tá? Aí a gente tem um arquivo para dimensões. O que são arquivos de dimensões? Né? Eu quero colocar as dimensões de borda, de posicionamento, esse tipo de coisa. De strings, de estilos. Se eu abrir esse arquivo de strings, eu vou ver que eu tenho uma entrada Hello World, cujo texto é Hello World. Tanto que se eu alterar esse texto, vou colocar algumas exclamações aqui, e eu voltar para o meu arquivo de string, olha lá, ele fez a atualização. Porque ele está puxando de lá. Então, aí que a gente vai começar o nosso exemplo. Tá? Eu consigo aqui, né, quando eu estou no editor visual da tela aqui, eu tenho um mapa mundi, um ícone de um mapa mundi. Tá? E eu tenho uma opção aqui para adicionar uma tradução. Depois tem um negócio chamado Right to Left. Eu vou falar sobre isso também. Mas para adicionar uma tradução, eu clico aqui, e ele vai falar para eu selecionar a língua. Tá? Então, eu vou selecionar aqui português. Então, o meu aplicativo, ele oficialmente ele está na língua inglesa, tá? E eu vou adicionar uma tradução. Quando eu falei que eu quero adicionar para a língua portuguesa, ele foi lá no meu arquivo de strings, que até então é em inglês, e falou, lá no teu arquivo em inglês, você tem uma entrada chamada Action Settings, cujo texto é Settings, App Name, cujo o texto é Localization, que é o nome do nosso texto, e Hello World. Né? E aqui ele está pedindo qual que é o valor que vai ser em português. E aí, notem que a gente ainda não está falando do país. A gente está falando da língua. Tá? E português, então, ele é uma língua. Esquece do Brasil por enquanto, a gente chega lá. Então, na língua portuguesa, eu vou traduzir aqui os settings como definições e não configurações. Tá? Que é um termo mais usado pelo português de Portugal. A parte de localização aqui, localização. E o Hello World aqui, eu vou colocar, tudo bem, Olá Mundo, sem problema algum. Tá? Quando eu der um OK aqui embaixo, o que ele faz? O que a gente precisa entender? Está vendo que eu tenho uma pastinha values? Agora eu tenho uma pastinha chamada values-pt. Esse PT é de português. Tá? Só que eu tenho 3 arquivos aqui. Eu preciso ter os 3 arquivos aqui também? Não. Tá? Por quê? Porque sempre, se ele identificar que o usuário está executando um aparelho que está em língua portuguesa, ele vai procurar a pastinha que tem o qualificador da língua, PT. Se ele não achar, ele vai procurar o que está na pasta raiz, que esse aqui é o default para todo mundo, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos supor, o estilos eu não tenho, então ele vai pegar daqui. E aí eu preciso traduzir tudo? Agora, por enquanto, eu preciso traduzir tudo, mas a gente vai ver que futuramente não. Esquecem essa bandeirinha, vocês não estão vendo essa bandeira do Brasil, eu não entendo o motivo disso daqui. Deveria fazer uma referência à língua nativa, e aí seria uma bandeirinha de Portugal aqui, tá? A gente vai depois mostrar para vocês algumas diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro. Mas, por enquanto, esquecem a bandeirinha do Brasil, a gente está trabalhando com a língua portuguesa, tá? Aí eu viro aqui e eu já traduzi. Isso significa que se eu voltar no meu arquivo de layout,
eu consigo agora selecionar a língua que eu quero ver. Olá, mundo, tá? E a língua default, que é Hello World, tá? E isso aqui é muito importante vocês fazerem esses testes visuais, porque acontece de há línguas que a média de caracteres por palavra é muito superior do que em outras. Por exemplo, a língua alemã é uma dessas. Então, às vezes, você acha que dá para escrever tudo em uma linha só. E aí, na hora que alguém traduz para alemão, isso quebra, né? Vai ficar duas linhas, de repente, utilizando. Quebra o seu layout. Aí você precisa trabalhar isso daí, né? Se tiver que quebrar, quebrar da melhor forma possível para não afetar visualmente os outros elementos da tela. Então, aí aqui eu consigo fazer a visualização. Só que se eu mandar executar, vamos mandar executar aqui, eu vou no meu Genymotion. Compilou a primeira vez, demora um pouquinho. Ah, tem aqui embaixo, né? Tá perguntando. Vou voltar aqui. Ele trouxe para mim o Hello World. Por que ele trouxe o Hello World? Porque esse meu emulador aqui, deixa eu minimizar aqui, ele está configurado para trabalhar em inglês, tá? Como se o usuário estivesse trabalhando em inglês. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui o aplicativo. Vou fechar o aplicativo e vou lá na tela de configurações, tá? Cadê? Aqui, configurações. E lá na parte de língua, eu vou alterar ele para português. Inclusive, eu vou colocar português do Brasil. Tá? Agora eu vou iniciar o aplicativo de novo, né? Localização. Ele já trouxe em português. Inclusive o nome do aplicativo, né? Que é aquela entrada app name que tem lá no arquivo. Tá vendo? Então ele já traduziu. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos ver mais uma diferença que tem. Por exemplo, eu tenho algumas palavras que, embora a língua seja a mesma, português, sempre há algumas diferenças em relação à localidade. Então, por exemplo, o francês que se fala na França vai ter diferença em relação ao francês que se fala no Canadá. E assim por diante. Assim como o português de Portugal é o português brasileiro. Tá? Então, vamos ver como é que ele se comporta nesse caso. Então, eu vou criar agora uma outra tradução. Tá? Eu vou lá no meu arquivo de strings, clico aqui no meu mapamundi aqui, e vou colocar em adicionar uma tradução. E aí, aliás, eu nem vou por aqui, eu vou mostrar um outro lugar para vocês. Eu posso vir aqui na minha pastinha res, tá? Que é a minha pasta pai aqui. Eu posso clicar com o botão direito, vou vir em New, Android Resource Directory, tá? Um diretório de recursos do Android. E aí, de qual tipo é esse diretório? Ele vai armazenar o quê? Ele vai armazenar valores, tá bem? E aí a gente coloca os qualificadores. Tá? Eu quero criar dois qualificadores agora. Um em relação à língua, coloquei para cá, e vou selecionar a língua, português. E outro em relação à região. E aí eu vou jogar a região para cá, e aí eu vou falar que a região agora é o Brasil. Agora sim tinha que ter a bandeirinha, né? Olha aqui que ele fez. Ele criou uma pastinha chamada Vélez PT RBR. Esse R é de região. E o BR é o país, né? Ou a região. Significa o quê? Que agora ele vai partir do mais qualificado para o mais genérico. Então, se ele identificar que a pessoa está falando uma língua português do Brasil, ele vai tentar pegar o arquivo de strings que está nessa pasta. Se ele não achar um arquivo de strings, ou se ele não achar uma entrada nesse arquivo de strings, ele vai para o português genérico. Se ele não achar o português genérico, ele vai para a minha língua default. Então,
que significa? Ó, se eu for lá no meu arquivo de strings agora, eu tenho 3 entradas. Tá? Mas agora eu venho aqui, clico com o botão direito, vou em New, Values Resource File. E aí ele pergunta qual que é o arquivo que eu quero criar. Tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Strings.xml. Dou um OK. Ele criou aqui. O que acontece? Aqui em Portugal tem esses daqui, na língua portuguesa. Aqui no português do Brasil tem esses daqui. Definições, eu posso traduzir como aqui, por exemplo, como configurações. De repente fica mais apropriado, né? Assim como tela a gente usa, né? Eles usam o ecrã, por exemplo. O app name é igual, vai mudar? Não. Então eu não preciso ter ele aqui, porque se ele não achar no português do Brasil, ele vai procurar no português, no mais genérico. E eu tenho aqui, por exemplo, o Hello World, que eu também não preciso. Também é Olá Mundo. Só para a gente ver aqui, então, agora a parte do menu vai ficar de configurações. Vai ficar escrito configurações. Se a gente for lá no meu menu, no meu arquivo de menu, a gente vê que a gente tem um item de menu lá. Tá? E o menu aqui, ele vai estar associado com aquela entrada. Vamos ver agora o que acontece. Vamos fazer até um outro teste, ó, rapidinho. Eu vou aqui no meu português normal e eu vou criar uma entrada. Ó. Criar uma entrada aqui, que seria breakfast. Tá? E breakfast em português, eles chamam de pequeno almoço. Mesma coisa. Agora é diferente nas 3 línguas. Então eu vou no meu português brasileiro e coloco breakfast como café da manhã. E eu vou lá na minha língua padrão para todo mundo e crio lá o breakfast como breakfast. Por que é legal a gente colocar a entrada, o nome da entrada sempre em inglês? Porque imagine que a pessoa vai traduzir. Então você vai falar assim, eu quero que você vai contratar alguém para traduzir ele para francês, por exemplo. Se você criou a entrada em português, o cara que está traduzindo lá, ele tem que saber o português também para ele tentar traduzir para o francês. Então, a gente colocando o nome da entrada em inglês, aí fica mais fácil para os tradutores, correto? Vamos lá no meu arquivo de layout e eu vou simplesmente colocar um texto aqui. E esse texto aqui, ó, ele não vai ser um texto fixo, ele vai vir lá do meu arquivo de strings, cuja entrada é breakfast. Opa, tem uma barra a mais aqui. Esperando. Tá dando algum problema porque eu coloquei essa barra aqui ao contrário aqui. Deixa eu tentar alterar por aqui, ó, na parte de texto. Ixi, ele não vai deixar. Vocês estão me escutando? Yuri, está me escutando? Estou sim, cara, perfeitamente. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu fiquei sem acesso aqui, ele está travando. Agora ele foi. Beleza. Aqui, né? Deixa eu ver o jeito que está aqui. Perdi. Meu arquivo de layout. É só @string. Beleza. Se a gente voltar lá agora, vamos ver se ele vai resolver. Ele está travando. Acho melhor fechar o Android Studio aqui.
entendendo por quê. Tá deixando eu mexer. Ver se consigo encerrar aqui. Pode ser que os dois text views aqui ó, estejam com o mesmo ID, tá? Vou colocar text view 1 aqui. Ainda está errado ainda, que aí. @string. Tá? Então agora eu estou na língua inglesa. Desculpa aí, pessoal. Essas coisas acontecem, ao vivo é assim mesmo. Então agora eu estou aqui na língua padrão, né? E ele está me trazendo aqui o breakfast. Se eu colocar aqui então em português, pequeno almoço. Se eu colocar em português do Brasil, café da manhã. Então ele sempre vai partir do mais qualificado do menos qualificado. Tá? Então se eu executar agora, lá o meu emulador ele está em português do Brasil, né? Que a gente setou. Então, ok. Né? E ele trouxe café da manhã. Então, pessoal, isso aqui é simples e é muito interessante. Só para a gente finalizar esse exemplo, eu vou mostrar para vocês que tudo que tem na pasta Resource, a gente pode criar qualificadores também, tá? Inclusive para as pastas de imagem. Ó. Esta é a pasta Drawable, onde a gente coloca, por exemplo, quais são as figuras, tá? Que vão ter no nosso aplicativo. Então, eu peguei aqui um arquivo que eu chamei de flag. Tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, por exemplo. Vou voltar lá no meu Android Studio. E na pasta Draw, eu vou colar aqui. Eu vou colar aquela imagem. Tá? E eu vou chamar aqui de flag. Só flag. E aí eu vou também criar uma pasta Drawable com qualificadores. Então a mesma coisa, pessoal. Vim em New Android Resource Directory. Só que agora eu não vou criar values, tá? Eu vou criar uma pastinha Drawable. Quais qualificadores eu vou colocar? Olha quantos qualificadores eu tenho para a versão do Android. Então, dependendo da versão, ele vai pegar a figura que está numa pasta. Para densidade de tela, tá? Isso é legal, geralmente, para quando você tem 3 versões da mesma imagem em alta resolução, em baixa resolução. Para a orientação do display, para a orientação. Se você tem uma tela que é diferente de quando ela está na horizontal e de quando ela está na vertical, você cria um qualificador, uma pasta qualificadora aqui, com a orientação. Aí ele vai criar, por exemplo, a orientação é landscape. Aí ele vai criar uma pastinha layout, landscape. Lá dentro você vai colocar os seus arquivos de layout para quando o telefone estiver em modo de paisagem. Aqui, então, a gente vai colocar a parte da língua, né? Eu vou criar aqui a língua português. Vou dar um OK aqui. Ele já criou lá, Drawable PT. Agora eu vou copiar a pastinha do Brasil. Eu sei que deveria ser de Portugal, né? Mas só para a gente finalizar esse exemplo aqui. Deixa eu copiar esse aqui. Voltar lá no Android Studio. Colar aqui. Só lembrem disso, tá? Tem que ser o mesmo nome. Então, se eu chamei de flag lá, eu vou chamar de flag aqui. Beleza, ele
ele já atualizou aqui, ó, já trouxe o arquivo aqui para mim, e eu já consigo fazer essa visualização aqui mesmo. Quer ver? Ó? A gente vai colocar aqui um image view, tá? Vou pegar esse image view aqui, e esse image view, o source dele, né, a fonte dele, vem lá da pasta drawable /flag, né? Ele trouxe a bandeira do Brasil. Da mesma forma que se eu mudar aqui e for para a língua padrão, ele vai me mostrar a bandeira dos Estados Unidos. Então, quando o usuário estiver rodando a aplicação, o próprio Android vai identificar a língua que está configurada no dispositivo do usuário e vai fazer as adaptações necessárias. Mais uma dica para vocês conseguirem pegar, por exemplo, esses arquivos de string em tempo de execução. Tá? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui o meu arquivo de strings normal, eu tenho o meu arquivo de strings em português, tá? Independente do tipo de português. Então, deixa eu abrir os dois aqui, deixar lado a lado. No meu arquivo de strings, por exemplo, vamos supor que quando o usuário entrar na aplicação, a gente vai falar assim, bem-vindo para ele. Tá? Então, eu vou criar aqui uma nova entrada. Essa aqui é o strings, que é a língua padrão. Né? Então, welcome. E a gente vai colocar um texto welcome. E aqui, em português, independente de qual português, né? A gente vai traduzir isso aqui. Esse aqui que já está mais fácil. Vem para cá. Vou colocar aqui, bem-vindo. Acontece que, por exemplo, há situações em que a gente não, que o texto não vai estar no layout, tá? Há situações que a gente quer pegar, por exemplo, em tempo de execução, pegar essa string que está aqui nesse arquivo. Por exemplo, quando o usuário entrar no aplicativo. Quando ele entrar no aplicativo, ele vai executar esse método onCreate, né? Então, eu posso fazer um toast, por exemplo, para mostrar uma mensagem para ele. Toast.makeText, né, a minha atividade, o texto, por exemplo, bem-vindo. Tá? O tempo que ele vai ficar na tela, ponto show. Legal. Só que eu não sei se é bem-vindo. Não sei se o meu usuário está com um dispositivo rodando em português. Também não sei se é em inglês. Isso aqui eu tenho que pegar em tempo de execução. Falar, ó, pega a entrada que você tem lá no arquivo de strings, chamada welcome, e mostra para o usuário. Então, como que a gente faz? Ó, eu vou separar aqui só para ficar mais fácil no código. Então, eu vou criar uma string chamada welcome. E aqui, o texto que a gente vai exibir é o conteúdo da string welcome. E aí eu vou pegar, então tem um get resources, tá? Ponto, getString, passando o ID. Então, o ID é r.string. Como que é o nome da entrada? O nome da entrada lá não é o welcome. Então, ele vai pegar r.string.welcome. Vou finalizar aqui. Na hora que eu mandar executar, vamos lá no computador. Como está em português, ele mostrou bem-vindo. Vou finalizar esse aplicativo aqui. Está meio lento o simulador hoje. Opa, perdi a tela. Vou finalizar esse simulador. Aí vou lá na parte de idioma, né? Vou colocar para inglês. Olha lá, inglês, né? Tem inglês do Canadá, inglês indiano, inglês de Singapura, Reino Unido, né? Tem muita diferença com o inglês americano. Vou colocar aqui. Agora eu vou executar, demorou um pouquinho, mas foi, né? Olha lá, welcome, tá? Já aparecendo a bandeira dos Estados Unidos.
Poxa, pessoal, então é isso. A dica aqui é vocês darem uma olhada nesses dois links. Aqui tem as lições, tá? E é a mesma coisa para eu adicionar novas línguas, é a mesma coisa para eu dar suporte a diferentes telas, telas de diferentes tamanhos. Imagine você criando um aplicativo, o aplicativo ele seja compatível com celular, com tablet e com uma TV, por exemplo, né? Então você tem diferentes tipos de layout para cada dispositivo. Para diferentes versões, então vamos supor, se o Android está executando, se o usuário está executando o Android Lollipop, a gente pode trabalhar com algumas animações, né? Se caso ele estiver com outra versão, a gente não trabalha com essas animações, que são exclusivas do Android Lollipop. Então também tem lá como você criar uma pastinha aqui de resources. A gente tem a pastinha nossas de animação, tá? Então tem como você criar uma pastinha de animação normal para todo mundo e uma pastinha de animação para a versão 21, que é o Android Lollipop. E aí ele vai criar, só criando aqueles qualificadores, ó, sempre em new, Android Resource Directory, e aí você tem os qualificadores aqui. Então a dica é essa daí, dá uma olhada na lição, dá uma olhada no checklist, e aí depois, né, já que vai publicar já o seu aplicativo na loja, com um pouquinho de esforço a mais, usando boas práticas de programação, você consegue potencializar o tanto de usuários que você consegue alcançar, né? Pelo menos o inglês, né? Pelo menos o inglês, acho que já seria legal. E outra coisa bacana também é que muitos usuários que usam o seu aplicativo, eles podem entrar em contato se oferecendo para traduzir. Isso é muito comum, né? Eles viram fãs do aplicativo e falam, pô, eu queria traduzir aqui para a minha língua. Você não precisa enviar o código-fonte, envia seu arquivo de strings, ele faz a tradução, você joga lá no seu projetinho do Android Studio aí, compila e já tem a versão dando suporte àquela nova língua. Pessoal, acho que do assunto que a gente tinha para hoje, porque a gente ainda vai conversar um pouco sobre o mercado mobile, né? Então, do assunto que a gente tinha para hoje é isso aí. Vou passar a bola para o Yuri agora. Opa, Suemar, valeu, cara. Bom, galera, hoje a gente trouxe, o Suemar está trazendo dois temas aí. Esse primeiro tema de localização foi um tema mais técnico, né? E a gente vai falar um pouquinho também de mercado de desenvolvimento no Brasil, fora do Brasil também. A gente quer saber se vocês não têm perguntas aí, até aproveitando assim, perguntas sobre o que o Suemar falou. Qualquer dúvida específica que vocês tenham também podem trazer agora aqui. E aproveitando que vai ser, bom, como a gente falou, é a última mentoria ao vivo, né? Vocês vão poder seguir utilizando o Discord, utilizando o Facebook lá, numa boa. Mas aproveitando que o Suemar está à disposição, qualquer dúvida específica de qualquer semana, 1, 2, 3, 4 aí, alguma coisa que vocês queiram trazer, basta usar a aba de questões aí e mandar, ou se alguém quiser também, a gente abre o microfone, quem não quiser escrever, quiser perguntar alguma coisa aqui, a gente abre o microfone na boa, pode ser, de novo, o que for. Algo que está pegando para vocês, uma dúvida, sei lá, micro, alguma coisa grande, mais macro, uma coisa mais conceitual, alguma treta que está rolando aí, que não estão conseguindo desenrolar. A palavra é com vocês, caso tenham alguma dúvida. Aproveitei que é para entregar o ponto, é para entregar o Suemar aí. Suemar, depois você só vê no Facebook e vê Discourse aí. Brincando, ele segue certamente à disposição aí. Nada de dúvidas? Pô, você está explicando bem, Suemar. Ninguém tem pergunta nenhuma. Você vê? Ou Tem um ponto aqui, teve o... Ou não, né? Ou ninguém está entendendo nada. Não. Estou garantido. Né? O Evandro teve que sair e falar assim, não poderia ficar. Estamos gravando sim a sessão. Bom, se ninguém tem perguntas, de fato não tem. Bom, se tiverem, qualquer momento aí, se lembrarem de alguma coisa, enquanto a gente seguir falando aqui, basta mandar na aba Questions lá de perguntas, que a gente responde, né? A gente vai passar a conversar um pouco aqui agora. Esse a gente queria assim que fosse né? Vai ser a parte final aqui da mentoria, né? A ideia era o Suemar fazer a apresentação, pergunta de vocês e a gente falar sobre desenvolvimento, né? Não tendo perguntas, a gente passa para a próxima parte, pode perguntar a qualquer momento.
que é justamente sobre o mercado para desenvolvedores mobile no Brasil. Fora do Brasil, a gente vai falar alguma coisa um pouquinho sobre algo fora do Brasil também, oportunidades e tal. Mas a gente começa falando da questão no Brasil. Né? Senhor Márcio, você quer começar? Você tem algum dado que você quer compartilhar? Ou você quer começar com alguma coisa? A gente vai trocando aí. Beleza. A gente pode começar com algumas dicas, sim. Né? A primeira, pessoal, que eu poderia, né, dar uma dica para vocês é assim, parece meio óbvio, né? Mas assim, as pessoas têm que saber que você está desenvolvendo aplicativos, né? Eles têm que te conhecer. Quando eu falo as pessoas, não estou falando seu vizinho, seu primo, né? Os seus amigos. Se você quer atuar profissionalmente nesse mercado, então você tem que contribuir com a comunidade. Essa é a maneira que eu vejo que é a mais eficaz. Tá? Não só oferecendo serviço, esperando que os clientes venham até você, mas assim, disponibilizando conteúdos, se você puder. Né? É muito legal isso daí, o feedback que você recebe da comunidade. Já apareceu muito trabalho para a gente, porque a gente tomou um tempo de gravar um vídeo ou de escrever um post e colocar na internet, sem pretensão gratuitamente e tal, ou discutindo mesmo, ajudando uma pessoa. Né? Então as pessoas vão passar a conhecer você. LinkedIn, né, que é aquela rede profissional, então lá tem muitas pessoas de RH, de empresas procurando profissionais, né? Então vale a pena a questão do seu comportamento na rede, né? Eles conseguem, logicamente, visualizar as suas ações. O que mais? Em relação a sites de freelancer, eu não sei se depois o Yuri tem alguma coisa para falar, é algo interessante, mas é algo assim que eu não tenho uma experiência para falar para vocês. Infelizmente, estou louco para ter. Tá? Mas tem vários sites aí em que as pessoas colocam tarefas para ser realizadas. Você tem uns que funcionam na forma de leilão, tem uns que a pessoa até coloca qual o preço que ela está disposta a pagar, e você consegue também começar a pegar alguns projetos. Aqui eu escuto sempre algumas coisas relacionadas assim, não sei se depois vocês quiserem complementar ou não, mas que está meio que tá muito difícil competir com os indianos. Né? Os caras são muito bons tecnicamente. Né? E tem mais de 1 bilhão de indianos. Né? Tem indianos saindo, brotando lá. Né? Então, o que acontece? Os caras trabalham visando um lucro menor. Tá? E aí, às vezes, eu vejo, principalmente nesses sites de freelancer que são internacionais, a dificuldade que o pessoal tem de concorrer com esses caras. Eles são bons tecnicamente e eles são baratos. A questão em relação ao código e ao design. A gente, pessoal, o que eu vejo por aí é que a gente subestima demais o design. Eu falo isso, não sei se é porque eu gosto demais dessa área, embora não seja bom de design, tá? Mas eu gosto de ficar olhando. Às vezes eu tenho um aplicativo instalado que eu não uso, mas só para ver as animações que acontecem nele, a forma como ele trabalha. E às vezes, quando você está numa equipe grande, você tem o desenvolvedor, aquele cara que vai programar, e aquele cara que vai fazer o layout. Né? Porque o Android ele separa bem essas coisas. Dá para duas pessoas trabalharem simultaneamente. Duas ou mais pessoas, obviamente. Só que quando você está num time pequeno, aquela coisa, você tem que fazer tudo. E aí eu vejo que as pessoas dão muito valor para o código e abrem mão do design um pouco. E aí é aquela questão, né? A primeira impressão é que fica. Eu não consegui pegar essa informação, né? Mas eu lembro que tinha algo relacionado assim. O que o seu usuário mexeu no seu aplicativo nos 30 primeiros segundos, o que ele viu nos 30 primeiros segundos, define em grande parte o comportamento que ele vai ter no futuro. Se ele vai desinstalar ou se ele vai ficar com o seu aplicativo. Se eu achar depois essa estatística, eu vou colocar lá na comunidade para vocês. Então, dá uma valorizada no design. Tá? Em relação ao mercado, o Yuri deve estar mais antenado do que eu. Eu falo isso porque eu tenho poucos projetos freelancer. Eu trabalho para 2 instituições de ensino que
que demandam mais parte do meu tempo. Tá? Não trabalho exclusivamente com projetos para fora, embora eu tenha alguns. Então, a parte do mercado, o que a gente vê também é que as empresas, hoje, elas identificaram que aplicativos, elas não são só um diferencial, mas hoje já são uma necessidade. Tá? A palavra aplicativo, eu percebo que tem um apelo muito forte. Então, por exemplo, se você... Às vezes as pessoas até confundem, né? Criam um site e falam que é um aplicativo, quando, na verdade, aquele aplicativo tem a funcionalidade de um site. Mas se você fizer uma pesquisa e parar numa palestra, ou numa hora que tem algumas pessoas aí, você fala, ó, tem um site aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Depois você faz o mesmo teste, né? Tem um aplicativo aqui, vocês vão ver que tem engajamento só pela palavra, só muda a palavra, aplicativo e site. Vocês vão ver que tem, embora a gente saiba que não é a mesma coisa, tá? Não é para você pegar o teu site e colocar no aplicativo. Mas a palavra dá um apelo muito forte para os usuários hoje. Eles querem ter aplicativos, eles querem ter acesso. E a questão também de desenvolver aplicativos não é só a empresa te contratando para você criar um aplicativo para colocar na loja, para disponibilizar para os usuários daquela companhia, tá? Tem um tipo de negócio chamado B2E, tá? B2E, que é Business to Enterprise, que é do nosso negócio para a corporação da pessoa. Essa pessoa ela quer um projeto não para ela disponibilizar para os clientes dela, mas para ela disponibilizar, de repente, para os funcionários, para ela melhorar, por exemplo, os processos internos dela, para melhorar o processo interno dela, para um funcionário vai passar, em vez de usar um notebook, ele precisa de mais mobilidade, ele vai passar a usar um tablet, que é muito mais leve, que tem algumas vantagens. Né? Então, chega muito para a gente esse tipo de projeto. Chega mais até do que empresas que querem criar aplicativos para colocar na loja para usuários. Tá? Mas de empresas que querem, ó, eu quero melhorar o meu negócio. Eu vi a possibilidade de fazer isso através de uma plataforma móvel. Tá? E aí o Android leva uma vantagem. E ele leva uma vantagem por um fato, né? Que é o custo do aparelho. Quando a pessoa vai dar um aplicativo para o funcionário usar, normalmente não é aquele aparelho que é o top de linha, né? Porque o cara vai bater naquilo ali, né? Então, geralmente, o Android leva uma vantagem. Só que, da mesma forma, chega muito para a gente pessoas pedindo aplicativos. Quando a pessoa quer colocar o aplicativo na loja, assim, é batata. Os caras chegam pedindo, quero aplicativo, a versão para Android e para iOS, tá? O Windows Phone ainda não está com essa popularidade toda, conforme eu já falei, tomara que alavanque. Né? Competição sempre é bom. Então, eu estou falando isso porque, por exemplo, hoje a gente tem uma certa deficiência no nosso time que a gente não tem alguém que domina de fato o iOS. E é um problema porque às vezes a pessoa chega e ela quer que a mesma empresa ou a mesma agência faça o mesmo produto. Óbvio, é muito melhor para ela a questão de uma empresa só bolar os dois aplicativos. Eles tendem a ser mais iguais, claro, respeitando as interfaces de cada plataforma, esse tipo de coisa. Mas eles tendem a serem mais homogêneos entre si. E aí quando você fala, não, só programa para Android, você tem um problema. Então, eu estimulo, sim, vocês aprenderem iOS ou vocês investirem em soluções de desenvolvimento multiplataforma. Tá? É uma das coisas também. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas como já falei bastante, quero passar um pouco a bola para o Yuri. O Yuri tem bastante experiência, o Yuri também está atuando fora daqui, ele tem algo a falar para a gente. E depois eu volto, depois mais para o final, para eu passar algumas dicas para vocês darem continuidade aos estudos de vocês. Porque esse curso de Android nosso é um curso básico, que a gente espera ter dado pontapé inicial para vocês aí começarem o desenvolvimento de aplicativos. Né? Claro que para desenvolver profissionalmente ainda precisa estudar um pouco. E aí eu acho que eu consigo ajudar vocês dando indicadores de próximos assuntos para vocês trabalharem. Mas eu também gostaria agora de escutar o Yuri, né? Que é sempre bom ouvir a experiência que ele teve aí fora, não só em relação à parte técnica, mas em relação ao empreendedorismo, né? Então, estou passando a bola aí.
Beleza, cara, valeu. E galera, ó, a intenção nossa, minha e do Suemar, era de fazer dessa parte agora aqui um bate-papo mesmo, tá? Então, a gente adoraria, se alguém tiver qualquer ponto sobre esse que o Suemar colocou de carreira, sobre o que eu vou falar agora, dúvidas, se não precisa ser dúvida, né? Ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito. A gente de fato vê hoje a gente vê que as pessoas que estudam conosco no ABGeek, elas se dividem, em linhas gerais, em dois grandes grupos, que são as pessoas que desejam trabalhar na área, ou seja, conseguir um emprego na área, né? Ou as pessoas que desejam empreender. Quero ter uma ideia de um aplicativo, ou do site, até como no curso mobile. E eu quero desenvolver, tirar minha ideia do papel e tal. Então, a gente vê que é algo que está crescendo bastante, o mercado é um mercado quente, no mercado mobile, né? O Suemar, ele mencionou alguma coisa que me lembrou. Hoje, por exemplo, hoje, sem nenhum exagero, hoje eu recebi uma solicitação de um amigo, tá? Esse amigo do amigo eu não conheço, mas é um cara assim, é um cara que está nos Estados Unidos, montou uma empresa, eu já tinha ouvido falar da empresa dele, mas não conhecia o cara. Através do meu amigo, ele entrou em contato comigo pedindo indicação de um desenvolvedor que não é Android. Tá? O desenvolvedor é uma plataforma web. Para o Brasil, o cara está precisando de um cara assim, desculpe a palavra, mas alguém poderoso, assim, alguém foda, poderoso, que manje muito. Tá aí a oportunidade, esse cara buscando alguém, é um gringo buscando uma operação no Brasil. Tá? E o Brasil é um dos grandes mercados de TI, desenvolvimento, chamaram até falando em número de smartphones, né? No Brasil é grande aí, e a gente tem tudo sim para se tornar uma potência. O que eu queria falar, entretanto, não tem nada a ver com as questões técnicas, mas é mais é o que em inglês os caras chamam de soft skills, tá? São habilidades que não são técnicas. Né? Eu vou falar para vocês, nós como ABGeek, a gente já trabalhou com muitos profissionais. Tem uma pergunta aqui do Paulo Laba, Suemar, já leio já para a gente aqui poder responder. E tem uma coisa que eu tenho uma experiência larga de trabalhar com profissionais nos Estados Unidos, né? Já trabalhei, como o Suemar falou, de profissionais na Índia, já trabalhei também, né? O indiano tem um problema sério que ele não sabe dizer não, tá? Então, se você tem uma ideia no aplicativo, a ideia é péssima, e o indiano sabe que a ideia é péssima, ele não vai te dizer isso. Por que ele não vai te dizer? Porque ele acha que é falta de respeito, né? O indiano é um povo muito respeitador, né? A religião é algo muito sério para eles, então eles não querem te ofender. Então, você fala, porra, cara, por que você não falou antes, né? Você pede para o cara fazer alguma coisa, por mais que ele não saiba e ache que não vai conseguir, ele não te fala não. Porque ele fala, não posso falar não para o meu patrão, porque ele está me contratando. Voltando agora para o padrão brasileiro, a gente já teve muito problema com profissionais freelancers, muito problema mesmo, tá? Não é nem com a capacidade técnica, tá? É com a questão da entrega. Né? Então, com a questão do tipo, eu vou dizer para vocês, eu fico até com medo quando estou trabalhando com um profissional, especialmente um freelancer, que ele fala, Yuri, eu acho que eu te entrego até o final da semana. 2 receios. Se o cara fala achar não é nenhuma garantia. Né? Então, é muito conveniente para um desenvolvedor, qualquer profissional, tá? Mas a gente está falando de desenvolvedor, vamos pegar o foco do desenvolvedor. É muito conveniente para um desenvolvedor falar, eu acho que vai dar. Cara, mas eu acho que não garante nada. Sinceramente, eu prefiro que você me diga, eu te entrego na quinta, do que você me dizer, eu acho que eu te entrego até quarta. E esse até é outra coisa, né? A gente usa muito isso no Brasil, né? Ó, eu acho que até o final da semana, cara, fala sexta-feira logo. Qual que é o meu receio quando alguém me fala que vou te entregar uma parte do desenvolvimento até o final da semana? Primeiro que esse até, ele vai virar o final da semana. E segundo que esse final de semana, que poderia parecer sexta, ele vira domingo, né? Quando não vira segunda. Então, e eu estou falando aqui, eu estou comparando coisas que eu já vi no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eu não quero dizer que americano é melhor, então não vou ficar puxando saco de americano, mas essa questão do comprometimento, comprometimento com a entrega é algo que, se eu comparo as duas culturas, eu vejo que, infelizmente, a gente no Brasil, a gente perde, assim, com força. Né? Porque a gente no Brasil é mais informal, a gente dá um jeitinho e tal. Não, Yuri, cara, ó, eu vou correr aqui, se der eu vou entregar até sexta, se der, putz, comigo, sim. Eu não aceito projeto quando o cara fala se der. Eu não aceito. Então, eu falo, não, se der até sexta não, cara. Você me entrega domingo? Garante? Garante, está valendo. Então, esse soft skill da capacidade do comprometimento, de novo, eu não estou questionando a capacidade técnica. A gente tem gente muito boa no Brasil.
A gente tem um outro ponto no Brasil, que é um ponto positivo em relação a estrangeiros, tem o lance da flexibilidade. Tá? Agora a gente fala bem dos brasileiros, que é o brasileiro, o desenvolvedor brasileiro é um cara mais flexível, né? Pô, se não dá para fazer de um jeito, ele não vai simplesmente chegar e falar, Yuri, chama, cara, se não dá e acabou. Ele, em geral, ele vai tentar se virar, né? Ele não vai fazer milagre, milagre ninguém faz, mas ele vai tentar se virar para poder entregar aqui, dar o jeitinho dele. Não estou falando de gambiarra, não, tá? De buscar uma solução alternativa para atender o cliente. Então, isso é legal do brasileiro, né? Quando a gente compara com profissionais do exterior aí. Eu dou uma pausa no que eu estou falando só para ler a pergunta aqui, chamar para mim, para você, do Paulo Labo. O Paulo pergunta, quando a empresa entra em contato com vocês para desenvolver um aplicativo, como é que vocês definem o valor? Pela dificuldade do trabalho? Pelo tamanho da empresa? Como fazer esse orçamento? Paulo, eu vou passar essa pergunta para o Suemar por um motivo simples. A Mob Geek, nós já fizemos desenvolvimento de aplicativos, né? Inclusive a gente não era nem Mob Geek, a gente era uma outra empresa, era outro nome, era outro tudo, e foi daí que nasceu a Mob Geek. A Mob Geek nasceu de um trabalho nosso em outra empresa, outra startup, onde a gente viu a necessidade de ajudar a formar as pessoas. Então hoje a Mob Geek não faz, quando alguém me pergunta, pede uma cotação, a gente indica profissionais. A gente indica profissionais que já são parceiros, como o Suemar, por exemplo, ou às vezes vai alguém que a gente conhece, alguém tipo instrutor nosso, né? A gente já fez isso, né? Teve um ex-instrutor nosso que eu indiquei para um projeto foi de Rails, um projeto de Rails há 2 semanas atrás. Então, eu vou pedir para o Suemar responder essa pergunta. Suemar, você consegue ler? O que eu leio para você de novo? Você está no mudo aí, Suemar. Alô, alô, Suemar? Aham. Opa, voltei. Agora voltou. Estou procurando o botão aqui. Você estava travado. Beleza, cara. Essa pergunta é fatal, né? Essa pergunta, assim, as pessoas sempre fazem, né? Vamos lá, vai ser pergunta de não tem uma resposta fixa. Tá? A gente sempre fala, né? Não tem uma resposta fixa. Basicamente, a gente trabalha... Assim, a gente costuma falar que há 3 pilares em um projeto. Acho que eu já comentei isso com vocês. Que é qualidade, preço e prazo. E quando você mexe em qualquer um desses fatores, você influencia o outro. Geralmente inversamente proporcional. Então, por exemplo, se o teu projeto requer um tempo menor, o cara quer que entregue mais rápido, de repente você tem que contratar um outro desenvolvedor, influenciando o preço. Né? Então tem esse tipo de coisa. Aí é uma coisa minha, tá? Eu só trabalho se eu puder entregar o máximo de qualidade. Tem gente que não trabalha assim, e isso não é uma crítica. Tá? É bom entender que é um modelo de negócio. Tem aquele negócio que é excelente e caro, não estou dizendo que eu sou excelente, tá? Só estou comparando. Tem coisas que são excelentes e caras, e tem coisas que são boas e baratas. Inclusive, há diversas ocasiões em que o bom e o barato tem um custo-benefício maior do que o excelente e caro. Só que isso é uma coisa minha. Eu só pego um projeto se eu conseguir entregar o melhor dele. Inclusive, eu tenho uma dificuldade de alocar pessoas no projeto. Porque assim, eu quero estar desenvolvendo esse tipo de coisa. Eu acho que vai muito, influencia muito o seu nome. Tá? Outra coisa, eu só pego um projeto se eu tiver certeza que eu consigo cumprir o prazo. Então, o que isso influencia para mim? Isso influencia que muitas vezes eu pego menos projetos, né, e abro mão de outros projetos, né, para não interferir na qualidade e no prazo. E aí, o que significa? Às vezes você cobra então, um preço maior do que a média. Isso é um modelo de negócio. Não, eu pego mais, entrego sem ter aquela qualidade 10, mas eu entrego mais rápido, consigo pegar mais, consigo gerar mais. Beleza, até aí normal. Em relação a precificar o aplicativo, já trabalhei, já vi pessoas fazendo pelo projeto, pela dificuldade do projeto, pelo tamanho da empresa, já vi isso também, pessoa cobrando a mais só porque que a empresa tem uma possibilidade de pagar a mais, tá? E também por horas. Eu costumo trabalhar por horas.
Então, mas qual que é o problema de se trabalhar por hora? Você está contratando um projeto meu. Aí eu vou te falar assim, cara, eu vou tentar mais ou menos estimar quantas horas eu vou gastar nesse aplicativo. Só que, vamos supor que eu te falo assim, ó, vou cobrar R$ 100 a hora. Aí você fala assim, tá, mas eu preciso saber o preço, quantas horas você vai gastar? Ele não vai contratar, fala, não, beleza, R$ 100 a hora eu pago, né? Depois você gastou, ele imaginava que você ia gastar 50, você gastou 100 horas, você dobrou. E aí é um problema, porque é muito fácil a gente se enganar na quantidade de horas. Muitas vezes eu acabo subestimando, acho que vou desenvolver mais rápido do que efetivamente eu desenvolvo. Tá? Então, a dica aí é, de repente, você trabalhar com sempre uma gordura, que a gente fala. Mais ou menos aquilo que você estimou, você pode jogar entre 20% e 30% a mais. Tá? E você pode jogar limpo com a pessoa, já aconteceu, a gente jogar limpo e falar dessa questão, e depois, se não usar, a gente tira essa gordura. Também já aconteceu, no prazo do valor que a gente demorou para desenvolver, superar em muito o valor que a gente tinha estimado. Isso não é só em questão em relação à experiência. Claro que conforme você vai ficando mais experiente, você vai errando menos. Mas até quando você tem uma experiência razoável, você erra também. E já aconteceu também da gente estourar muito e a gente assumir o prejuízo. Porque simplesmente a gente não acha justo falar para você que eu vou demorar 50 horas e de repente depois, por alguma situação, eu demorar 100, eu não acho justo cobrar o dobro. Tá? Então você tem que trabalhar de uma forma que você consiga se equivaler, ganhar em alguns casos, e saber que vai perder em outros. Mas todas essas formas que você citou aí, por orçamento e por hora, elas são válidas e elas são vistas por aí. Geralmente eu acho o por hora mais justo e mais claro para a pessoa que está contratando. Tá? Inclusive, até porque ela tem a capacidade de monitorar se está trabalhando ou não, né? Se está ficando ali ou não. Mas em relação a isso, não sei se respondeu aí. Eu acho que responde sim, eu queria completar. Paulo, tem gente que faz o seguinte, tá? Eu vou te dizer que a gente, quando na outra empresa que não era Mobgeek, quando a gente se desenvolvia, a gente usava os dois métodos, esse do Suemar. Tem gente que faz o seguinte, estima, ok, o projeto tal, eu vou botar números redondos para facilitar, tá? Então vão ser 50 horas e a hora é, sei lá, a hora é R$ 50, tá? Então, estão falando que vai custar 2.500. Porque o preço está baixo, mas só para uma conta faz 2.500. Às vezes, tem gente que faz o quê? Ele faz um cálculo por hora, né? Ele coloca uma gordura, mas ele, por algum motivo, ele prefere não abrir para o cliente o valor da hora dele. Ele fala, então, 2.500, vou botar uma gordura, vai dar 3.000. Yuri, vai custar 3.000 para você. Tá? Tem comprador, tem cliente que vai aceitar, ok, beleza, eu negocio um pouco, tal, que não vai querer saber o valor da hora. E tem cara que vai pedir para o cara quebrar aquilo ali. Né? E aí vai depender, vai ter projeto que você vai ter que terceirizar alguma coisa, vai ter que usar serviço de alguém, projetos mais complexos, você, desenvolvedor, talvez tenha que fazer o gerenciamento do projeto, né? E aí é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer, tá? É uma habilidade, não acho que gerenciamento do projeto é fácil, não é uma coisa assim, trivial para quem nunca fez, né? Então, às vezes, você vai ter que agregar serviços ali que podem ser de terceiros aí, né? É legal você, se você tiver que fazer o breakdown, mostrar para o seu cliente, coloca sim a sua margem, né? Se você vai contratar alguém, né? Coloque alguma margem aí. O que eu não indico que você faça, quando você perguntou aqui pelo tamanho da empresa, muito cuidado com isso, né? Putz, sei lá, a Globo.com pediu um projeto para mim, caramba, é a Globo.com, pô, eu vou furar os olhos desses caras aqui com toda a força, né? Cara, tome cuidado porque se você cobrar caro demais, a Globo.com, no caso, pode falar, pô, o cara cobrou não sei quantos mil. Não, só que ele é um desenvolvedor independente. Eu prefiro pagar a mesma coisa para uma empresa do que para um cara independente, né? Então, eu vou trazer aqui uma dica do nosso instrutor de titânio, o Carlos Inato. O Carlos Inato, por exemplo, ele dá os nossos cursos de titânio. A mentoria com ele é amanhã. O Carlos, ele vive unicamente de projetos freelancer. Foi o que ele definiu para a vida dele, ele não quer ter emprego, já teve, mas ele está muito feliz com o que ele faz. E ele trabalha só sendo freelancer. Ele é um cara que define por hora. Tá? E quando ele foi começar, o Suemar mencionou aí essas plataformas, né, de freelancer e tal. As duas mundialmente mais conhecidas são o Elance, né?
Márcio, você pode acessar aí na sua, já que você está compartilhando a sua tela, você pode acessar? Opa. Como chama? Elance, Elance? L-A-N-I-C.com, por favor. Essa é uma das plataformas mais usadas no mundo, mais usadas assim, largamente. São duas que parece que acabam de se fundir até. A outra chama-se Odesk, Odesk de mesa mesmo, odesk.com. Então, essas plataformas aí tem muita gente, muita gente. E as pessoas colocam o valor lá por hora. Então, eu quero um desenvolvedor Java, um desenvolvedor Android. Aí, vamos botar ponto do CMAR. Você vai concorrer com zilhares de indianos e paquistaneses que jogam preço lá no chão. Se você jogar seu preço no chão, né, você está se desvalorizando. Por outro lado, se você jogar seu preço lá no Lua, ninguém vai te contratar. Então, eu indico que, nesse caso, coloque um preço mais ou menos baixo para você construindo uma reputação. À medida que você vai construindo, você vai aumentando o preço. Tá? Mas voltando então ao orçamento, vale o cuidado, o Semarco mencionou isso aí, que é difícil quando você pega, quero um projeto tal. Especialmente quando é seu primeiro projeto, você fala, putz, como é que eu vou estimar? Não tenho ideia de quantas horas isso aqui vai demorar. Né? Converse com pessoas, com suemares da vida, com colegas, para que te ajudem a estimar. Porque se você estima um negócio que vai dar 50 horas, você fecha um preço, e se esse treco depois te custa 100 horas, aí você morre no prejuízo, aí você está no sal. Ou também, se você estima para o cliente 100, ele vai te pagar por hora, depois você manda a conta para ele por 200 horas, você vai ouvir um bocado. Né? Eu quero, só para terminar aqui o meu ponto, reforçar um ponto que o Suemar colocou, que é um problema que eu já vi com freelancers, né? Que é o cara sai pegando tudo, entendeu? Pintaram 10 projetos, ele pega os 10, ele sabe que ele não vai conseguir entregar os 10, ou que algum vai ser prejudicado, ele pega, porque, dane-se, cara, eu vou dando um jeito, eu trabalho de madrugada, eu não sei o quê. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Nós, como contratantes, já tivemos problemas, né? E tem gente boa, não é gente que não manja, tem gente boa que faz isso. A gente já teve problemas muito sérios com alguém que eu certamente não posso mencionar o nome, que hoje em dia ele é o CTO, é o diretor de tecnologia de uma conhecida empresa de todos vocês. O cara, até 2 anos atrás, ele fazia trabalhos freela, mas, cara, ele fazia isso, ele pegava, assim, uma porrada de projeto e no final não entregava, ficava pedindo desculpa. Não, Yuri, desculpa, amanhã vai, desculpa. Cara, e não rodava, né? Não vingava. Né? Então, não tenta abraçar o mundo, muito cuidado com a reputação, tá? Hoje, quando essa pessoa me pediu uma dica de um desenvolvedor, eu tenho alguns em mente, assim, na cabeça. Eu não vou indicar ninguém que eu saiba que tem a menor chance de não entregar, porque eu não vou me queimar, eu não quero me queimar indicando alguém que eu sei que não entrega. Bom, falamos demais por uma longa resposta aí, Paulo. Espero que a gente tenha te ajudado aí. E converse sempre com pessoas, cara. Pergunte para colegas, para amigos e tal, que já desenvolvem, o que é melhor, né? Não, mas acho que mais ou menos nessas duas linhas aí, cara, pega hora, estima a complexidade, né? Se for uma coisa, o senhor mata certíssimo. Quero um aplicativo para amanhã. Cara, amanhã vai sair caro, hein? Amanhã, cara, o tempo é dinheiro. Quer uma coisa rápida, que você vai ter que trabalhar correndo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, que não seja de outros projetos, hein? Aí, cara, aí você tem que cobrar um preço premium, porque o cara tá te pagando pelo tempo que você não tem. Né? Bom, galera, mais alguma outra pergunta em cima do que a gente falou, ou qualquer coisa ligada à carreira aí? Peraí. Vocês mandam aí, peraí. Acho que por enquanto não temos aqui. Mais uma coisa aqui. De novo, Paulo. O Paulo está mandando embora. Ninguém quer perguntar, o Paulo pergunta. Existe algum tipo de proteção para o meu aplicativo? Exemplo. Eu crio o aplicativo e disponibilizo na Play Store. E aí alguém vê a ideia geral de app e faz uma nova versão dele. Eu quero comentar, mas como eu acabei de falar, a sua marca quer falar o que quer comentar? Eu acho que aí já está mais relacionado não é em relação, a proteção aí não é técnica, né? Exato. Aí já envolve uma proteção por patente. Né? Então, sim, se a sua ideia for inovadora, você deve procurar registrar essa ideia, né, antes,
Isso fica patenteado. Esse processo de patente, eu não sei se o Yuri sabe falar nos Estados Unidos, mas esse processo de patente no Brasil é extremamente complicado, tá? Envolve várias etapas. Muitas vezes você tem que contratar um escritório que já tem os trâmites, que já sabe do negócio. Não só para a ideia do aplicativo, né? Mas você vai criar uma empresa, você vai criar a marca do seu aplicativo também. Tá? Então aqui não é simples. Depois o Yuri vai falar, vou procurar o site para mostrar para vocês. Uhum. Os valores não são tão caros, eu acho que para proteger uma ideia é legal, mas assim, tem vários processos que eles não te dão a patente, porque primeiro eles vão pesquisar para ver se há algo parecido no mercado já registrado e tal, e depois eles acabam liberando isso daí para você. Eu não tenho muito conhecimento disso daí, mas eu acho que o tipo de proteção que você precisa nesse caso é um tipo de proteção intelectual que seria feito via registro de marca, via registro de patente. A sua marca, proteger a marca, registrar a marca não é difícil, é até recomendado, junto ao INPI, né? INPI, exato. O processo demora um pouquinho, mas se você der a entrada na marca, estou falando na marca, hein, Paulo? Digamos que você cria um jogo lá que chama, sei lá, Paulo Football, alguma coisa assim. Esse nome ninguém vai tirar se você registrar. Agora, a ideia em si, cara, não é trivial, não, tá? A ideia, aí você vai ter que... Se você tiver alguma coisa muito inovadora, cara, muito inovadora, você pode tentar patentear, mas, cara, isso é complicado. Eu vou te dar um exemplo. Não sei se você conhece, vocês que estão nos ouvindo conhecem o Airbnb, né? Pode acessar e chamar Airbnb. Beleza. Cara, o Airbnb é uma empresa americana de São Francisco, sabe? Uma das coisas meio inovadoras que surgiram nos últimos tempos. Esses caras permitem que vocês que estão assistindo aqui a gente aqui, ou eu ou o seu Marco, você possa alugar sua casa, você possa alugar um quarto na sua casa para terceiros. É como se você virasse um mini hotel, tá? Eu já usei algumas boas vezes o Airbnb, né? Vou viajar para um canto, não estou a fim de pagar hotel, cara, eu alugo um quarto na casa de alguém, fica mais barato, eu não faço questão de nada, vou ficar o dia inteiro na rua trabalhando. Cara, o Airbnb, puta empresa levantou milhões, muitos milhões, e algumas, na verdade, centenas de milhões de dólares aí. A gente pode se juntar amanhã, Paulo, eu, você e o Suemar, cara, vamos montar um aplicativo que vai fazer a mesma coisa. Só que não basta o aplicativo, você tem que ter todo um negócio por trás, né? Então, assim, cara, copiar a ideia do aplicativo dos caras é fácil. O difícil vai ser montar o negócio que esses caras montaram. Eu vou te dar um outro exemplo agora de algo muito mais simples. Vocês devem conhecer aqueles aplicativos que estavam bombando há um tempo atrás, aqueles de adivinhar... Eu não sei o nome, cara, de adivinhar... Começou em inglês, adivinhar música... tocava um pedacinho da música, né? Você tinha Shazam. Não, o Shazam, ele. Não, você. Não, o Shazam, ele adivinha, ele é um aplicativo onde você, Suemar, você vai dizer, essa música sei lá, música tal, do fulano de tal. Você vai ouvir um pedaço da música e você vai ter que adivinhar. Se alguém lembrar o nome gringo aí, pode colocar aí, por favor. Se não lembrar, não tem problema. Aqui, o Rony falou que eu tenho perguntados aqui. Só que teve um, Rony, que começou antes do Perguntados, né? Que era... Puta, cara, o nome tá aqui, não consigo lembrar, não interessa. Era um aplicativo gringo, vou encurtar a história aqui. Fazendo muito sucesso. Cara, um cara que eu conheço, um conhecido meu, ele falou, cara, eu vou fazer uma versão em português isso aí. Ele fez, né? E, sinceramente, cara, ele pegou uma parte do código... Na boa, ele clonou o negócio. Ele copiou tudo. Ele fez um negócio muito, muito parecido. Isso, algo nessa linha aí, Rony, eu sei, não sei o que e tal. É bem cedo, estou tentando lembrar o nome gringo, né? Então, assim, eu conheço mais de uma pessoa que fez esses clones, obrigado, Rony, esse Eu Sei o Filme, Eu Sei Logo, que vem de inspiração gringa, tá? Cara, se você copia o código, você pode vir a ter problema. Eu conheço gente que clonou aí, e não teve problema. Uma questão que no Brasil a gente não se importa muito mais, no exterior é levada muito a sério, é questão de direito, tá? Você tocou uma música que às vezes você nem sabe que não pode, você não pagou direito para ninguém, né? E depois vai vir alguém te encher o saco.
Em resumo, para fechar a resposta para o Paulo, essa proteção não é trivial, tá? E, cara, na boa, a proteção ela vai se dar na qualidade do seu aplicativo. Se você fizer um aplicativo, primeiro, se você tiver uma ideia que sai na frente de todo mundo, tal, se o negócio for bala mesmo, você vai conseguir se manter lá, cara. Se não for, negão, se prepara que alguém vai copiar. Se for coisa boa mesmo, alguém vai te copiar. E você, claro, pode se proteger registrando a marca e tal, patentear, nem sempre vai ser trivial. Mas, cara, com a qualidade do teu produto. Né? Já teve gente que entrou na frente, vem um outro cara que copia e faz melhor ainda. Né? Aí, cara, se o cara que te copiou, e se você não tiver a proteção que não é simples, né? E de novo, Paulo, desenvolvedor assim, gente como nós aqui, desenvolvedor pequeno, pessoa física, indivíduo, é difícil, é diferente de uma empresa que tem advogados de patente, de registro, e vai lá e põe um time de advogados, cara. Não é trivial. Então, eu não acho que isso é uma coisa para se preocupar, não sei que sua ideia seja muito, muito revolucionária. Aí vai aquela máxima que os americanos falam muito, cara, a execução é muito mais importante do que a ideia. Né? Se você ficar se preocupando demais em proteger, você perde tempo e não coloca essa ideia na rua logo e não consegue testar a sua ideia. É isso aí. O senhor Márcio queria comentar mais alguma coisa? O senhor Márcio está no mudo de novo, não sei se sabe, mas você está no... Preciso pôr na rua logo. Paulo, é isso aí, cara. Caramba, que legal, hein? Acho que eu ficava... Hã? Acho que eu ficava escutando aqui a noite inteira, cara. Paulo, legal, né? É isso mesmo. Se você não leu ainda... Aí, nossa. Paulo e quem está ouvindo aí, nessa linha, um livro muito legal, é muito ligado ao empreendedorismo, né? Se chama Startup Enxuta, um cara chamado Eric Ries. Cara, se não leu, recomendo. Né? A gente fica muito tempo com ideia, pensando na ideia do aplicativo, e não sei o que e tal, e quer fazer uma obra-prima e demora, né? E demora um ano para fazer o negócio, e quando coloca na rua vai ver, caramba, as pessoas não querem isso. Né? Então, é importante ter um protótipo, ter uma coisa básica, o que em inglês chama de MVP, tá? Uma tradução livre seria produto minimamente viável. Faz alguma coisa trivial, faz um piloto, mostra para alguns amigos, faz teste. Né? Você tem que saber se as pessoas querem aquilo, porque de repente você vai perder muito tempo para gastar muita grana, e tchanã, quando você põe na rua, ninguém vai ver, ninguém quer aquilo ali. Aí já era, cara. É a máxima de, se você tem que falhar, é melhor você falhar rápido, é melhor você desenvolver o seu aplicativo, sei lá, em 3, 4 meses e gastar, não sei, R$2.000, do que você ficar um ano, gastar R$30.000 e só aí você perceber que o que você desenvolveu não é o que a galera queria. Fala, puta que merda, olha só, gastei um tempão, mas eu achei tão legal, minha mulher achou tão legal, meu pai achou tão legal. Cara, mulher, pai, amigo, não sei o quê, desculpa a palavra, fuck off, não pode. Essas pessoas gostam de você, gostam da gente. Se eu falar para minha esposa, amor, você gostou disso aqui? Que legal, você é um gênio. Né? Para o meu pai, para minha mãe, todo mundo vai gostar. Você tem que mostrar para o usuário, né? Você tem que ir para a rua e mostrar para o seu usuário. Quem é o seu usuário? É um aplicativo de games. Cara, você tem que mostrar para um gamer. Não vou mostrar para minha mãe, que não tem nem ideia na vida dela do que é um game, né? Então, muito cuidado com esses feedback, com essas ideias que a gente tem. É legal ter ideia, né? Mas essa ideia tem que ser validada. O primeiro passo é você validar a ideia do teu aplicativo. Pô, a ideia é legal, é não sei o quê, eu gostei, o meu amigo gostou e minha mãe gostou. Wrong, errado. Cara, tem que falar com quem vai ser usuário da parada, senão você está perdendo tempo e grana, né? Eu não é, seu Mar. Não vai desenvolver, gasta um tempão, perde grana, cara. Nossa, estou aprendendo aqui. Pô, muito bacana. Que isso. Recomendo, na boa, galera, recomendo muito esse livro, Startup Enxuta, onde o cara fala muito disso, né, desse processo de desenvolvimento, de você agilizar as coisas, né, de você... eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre gosto de mencionar. Ele não é bem do aplicativo, poderia ser um aplicativo. Um colega nosso, ele né, antes da Copa do Mundo, um ano antes da Copa, Copa no Brasil, cara, eu vou montar um site, alguma parada para ensinar inglês para as pessoas que trabalham com o que se chama serviço cara, o termo em inglês é hospitality, eu não sei bem o termo em português. Turismo, motorista de táxi, gente de restaurante, né?
pessoas que fazem atendimento em estabelecimentos. Pô, eu vou ensinar inglês para essa galera. Eu vou começar com motorista de táxi. Pô, caramba, genial, sou demais. Beleza. O cara fez muito bem, ele foi validar a ideia dele. Ele foi conversar com pessoas, com motoristas de táxi, para ver, bom, vamos ver se esses caras de fato querem aprender. Ou seja, o que ele foi validar? Ele foi validar se o que ele via como um problema, de fato, era um problema. Né? Não adianta você achar que bom, beleza, vou desenvolver alguma coisa para toda vez que chover, alguma coisa que seque os carros rapidinho. Cara, não é boa. Será que alguém tem interesse em secar o carro depois que chove? Duvido, ninguém quer saber disso. Então esse cara foi falar com taxistas. Para surpresa, aí taxista falou com vários. Vem cá, você acharia legal falar inglês e poder conversar com o seu turista gringo e tal, dar um atendimento legal? Para surpresa dele, a grande maioria dos taxistas respondeu o seguinte: não, eu não quero aprender, é difícil, eu nunca estudei inglês. E para mim, se o cara me entregar um papelzinho com address, falar assim, com address, o address o que é o address, é o endereço. Né? O que os motoristas disseram para ele? Não, por mim, se o cara me trouxer o address, né, entre aspas, o address, tá bom. Eu não quero ficar conversando com ele. Eu não acho que eu vou agregar valor demais conversando com ele. Então, ele me dá o address no papel, eu levo ele para onde ele quer ir, ele me paga e acabou. Ou seja, o que viria a ser um negócio, pelo menos para esse meu colega, com essa abordagem, morreu aí. Né? E foi ótimo ele ter morrido logo de cara, do que ele ter levantado uma plataforma, um aplicativo e desenvolve, fala com cooperativa de táxi, não sei o quê, para no final quebrar a cara e perceber que ninguém quer o que ele estava desenvolvendo. Que o que ele achava que era um problema, não era um problema para o alvo do problema. E esse é o meu ponto. Né? O problema tem que ser um problema de verdade para quem é o alvo dele. Né? Se você quer desenvolver uma solução para mecânicos de automóveis, né, ela tem que ser legal, tem que ser desejada, né, por esses caras. Não por você, que não é mecânico, e não por mim, que não sou mecânico, e não pelo vizinho, que é dono de um pet shop. Então é isso, valide a ideia, vai para campo, fale com as pessoas, né? Veja concorrentes. Né? O que concorrente está fazendo? Vá atrás, né? Eu trabalhei já para um grande site no Brasil, a gente já desenvolveu várias soluções que eram similares ao mercado. Isso é um problema? Eu nunca achei que fosse um problema. Está copiando. E daí? Qual é o problema? Né? É muito legal inovar, mas, enfim, não tem que se inovar sempre. Né? Você pode pegar uma solução que já existe e você pode melhorar. Desde que você não faça nada ilegal, antiético, né? Não queira passar rasteiro em ninguém, é perfeitamente aceitável. Né? Veja que tem algo próximo, não tem ninguém que faz o que eu estou fazendo. Beleza, alguém chega perto, dá uma olhada. Fuça o cara, investiga o seu concorrente, vê o que esse cara está fazendo, mas não perde muito tempo com isso também não. Tá? Você tem que perder mais tempo com o seu potencial usuário, com o cara que vai usar seu aplicativo, vai usar sua solução. Falei demais. Senhores, mais algum ponto? O senhor Marco quer completar alguma coisa? Mais perguntas aí, moçada que está assistindo? Não, essa aqui é a pergunta do Paulo que a gente já tinha lido aqui. A ideia está cheia, tem muito aplicativo. Pô, a beleza do aplicativo é que tem muito mercado. Tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que, assim, o senhor Marco falou que só nego chinês tem 963 milhões de caras que falam chinês nativo. Pô, é muita gente nesse mundo. Né? A beleza do mundo é essa. Pô, esse mundo é meio, entre aspas, infinito. Cara. É finito, mas não é. Finge que ele é infinito. Tem gente demais para consumir aplicativos. Essa é a boa notícia. A má notícia está ligada à mesma coisa. Né? É que, cara, tem muita gente, tem muito aplicativo. E aí? Como dar relevância ao seu aplicativo? Né? E esse é um desafio. Né? Hoje em dia já começa a surgir, tem o SEO, né, que é a otimização de busca, né, fazer otimização para quem busca palavras na web, para fazer com que o seu site seja mais encontrável e tal. Né? Que é o SEO. Né? E já existe hoje uma nova área aí. Você pode acessar um site que é eyso.com, acho que é .com. EYSO. Esse é .com.br. Tá correto? A forma que eu digitei aqui? Tá, isso mesmo. Vamos ver se vai. É isso aí mesmo, cara. Se não for .com, vai ser. Não, então põe BR, cara. Põe .com.br, por favor.
na orquestra, aí o bicho pega. Ah, pronto, I/O, ok. Tá? O que é tá, o ASO é uma plataforma de ASO. O que é ASO? Lá em cima, diagnóstico de ASO, Apple Store Optimization. Assim como tem SEO, que ajuda sites a serem encontrados mais facilmente, ajuda a Mob Geek, faz um SEO para quando alguém buscar curso de Android, a galera acha a gente. Né? ASO é uma área aí que ajuda desenvolvedores como vocês, empresas que têm aplicativos, a tornar os seus aplicativos mais facilmente encontráveis. Porque o grande desafio, galera, do aplicativo é esse. Como dar relevância? Pô, na boa, montar um aplicativo de lista de to-do list de atividades, isso é bem simples. Só que tem outro desafio, que ele não é tão técnico assim, que é dar relevância, né? Se você não está na App Store lá nas cabeças, se você alguma coisa para você vender, faturar e tal, se você não está nas cabeças, aí está enrolado. E eu estou falando assim como se fosse fácil ficar nas cabeças. Não, não é. Esses caras fazem isso aí, ó. Estou fazendo jabá de graça aqui porque esses caras são amigos aí, eu não ganho nada com isso. Podem, quem quiser, estiver interessado, fala com o Rômulo, Ludmila, Pedro e tal. São caras que se conheceram numa, olha só que curioso, que a ideia veio numa atividade desses Startup Weekend da vida, Startup Farm e tal, foi uma atividade no Rio, na Germinadora. No Rio não, em São Paulo. Nós somos do Rio. Então é isso aí, fazer aplicativo é fácil, dar relevância para ele, esse é um belo desafio. Hoje em dia a gente vê muita coisa legal surgindo na área de saúde, né? Nosso instrutor de Swift é bem ligado na área de saúde, a propósito, tem muita coisa interessante aparecendo por aí. Então, assim, os aplicativos, eles têm que, assim como toda solução, ele tem que endereçar uma de duas coisas, tá? Ou ele resolve um problema, ou endereça uma necessidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas compram as soluções e coisas por isso. Ou ele resolve um problema. Por que a gente compra comida? Porque ele tem que se alimentar. Se não se alimentar, você morre. E por que, mas Yuri, por que o cara vai pagar para baixar um Angry Birds? Angry Birds não é problema, não resolve problema nenhum. Não resolve problema nenhum, mas ele endereça uma necessidade. Qual é? Lazer, entretenimento. Né? Então, toda essa questão de lazer, de entretenimento, em todas as suas, né, de esporte, de não sei o quê, até na boa, até site de sacanagem, vamos falar aqui em bom português, cara, isso aí tudo endereça uma questão de necessidade de entretenimento, de lazer. Então, se você resolve um problema ou endereça uma necessidade de entretenimento, uma necessidade, quero dizer, você está no caminho bom, né? Ainda tem muito para desenvolver aí, mas então procura ter isso em mente. O que esses caras fazem é isso aí. Cara, é um claro caso que resolve um problema. Ele ajuda o desenvolvedor a dar relevância ao seu aplicativo. Senhores, estamos chegando ao final aqui. Suemar, então a gente podia passar a bola agora para o Suemar para ele dar aquelas dicas para vocês sobre a continuidade dos estudos em Android. Nosso curso, como o Suemar falou, ele é um curso básico. A Mob Geek, de forma alguma, a gente ia ser louco se a gente achasse que podia ensinar Android do zero, em 4 semanas o cara virar um ninja, né? Nunca foi a nossa intenção. Nosso curso é um curso básico, nosso pontapé inicial. Então eu devolvo a bola agora para o Suemar para a gente fechar a mentoria aqui. Ele passa para vocês essas dicas para a continuidade dos estudos em Android. Legal, pessoal. Depois da aula do Yuri, a gente vai falar sobre então como os próximos assuntos que você pode trabalhar, tá? E assim, a gente viu um assunto que é muito útil, que foi a parte de conexão com a internet. Praticamente hoje não existe aplicativos que são desconectados, né? Então essa seria uma parte interessante. Eu vou escrevendo aqui, mas amanhã, na sexta-feira eu vou colocar um post lá na comunidade, tá? Então a parte de conexão com a internet, a parte de banco de dados, eu estou falando de banco de dados local, sim, o Android tem um banco de dados local, relacional, com suporte de transação, tudo que um banco de dados tem mesmo, tá? Que é o banco de dados SQLite, vou colocando aqui, e mandando para todos. O que mais? Em relação a um assunto muito interessante chamado Fragments, e aí lá na parte de training do Android, a gente tem a parte de construir uma interface dinâmica usando Fragments. Isso aqui é um conceito que foi introduzido no Android 4.0.
do 3.0, na verdade. E é uma forma de você modularizar o seu aplicativo. Você construir uma tela, dividir em vários pedaços separados por funcionalidade. Eu sei que o conceito que eu estou falando é meio difícil de entender, então eu preciso que realmente vocês deem uma lida, porque esse é um assunto muito interessante. E basicamente a gente não usou fragments na construção do nosso aplicativo, mas hoje profissionalmente não há como você construir algo sem utilizar esse tipo de fragmento aqui, sem utilizar esse tipo de recurso, porque é um recurso que modulariza, que reusa código, tá? Envolve reutilização de código, envolve separação de responsabilidades e vários outros conceitos relacionados a boas práticas de programação. Então, marquem isso daqui. Eu sei que de repente ficou obscuro de entender o que eu estou falando aí, mas seria assim, um dos próximos assuntos para darem continuidade aí aos estudos de vocês. A parte de construção de layout, que assim, em relação ao tempo, também a gente não focou muito no curso, a gente construiu do zero um aplicativo que faz um quiz, mas eu sei que o nosso aplicativo não é bonito, né? Ele não atrai, ele não encanta, né? O Matias Duarte, que é o chefe de design lá, que projetou o Material Design e tal, e outras interfaces do Android, ele sempre usa esse termo, tá? O encante-me. E aí, então, é necessário dar... Quando eu falo de projetar os layouts, eu não estou relacionando ao Material Design, tá? Tem como a gente projetar layouts usando outros tipos de interface. Se você conseguir atrelar os dois, excelente. Parte de acesso a hardware, pessoal. Quando a gente está com um dispositivo smartphone hoje, a gente não tem só um aparelho que se conecta na internet. A gente tem algo muito poderoso que se relaciona com câmera, que tem GPS, que tem um acelerômetro, que muitas vezes tem um sensor de pressão, tá? Um barômetro, tem inúmeros outros sensores, tá? Sensores magnéticos, para bússola, tem sensores de luz, sensor de presença, tem até alguns sensores para detectar se o dedo do usuário está úmido ou não, para a tela se comportar de uma outra forma, e um monte de outras coisas. Além dos sensores nativos que a gente tem no aparelho, a gente também tem sensores que podem ser acoplados ao dispositivo. E aí abre um leque imenso de possibilidades. Então, por exemplo, eu vi esses dias uma reportagem falando que a pessoa desenvolveu um dispositivo que vai se conectar ao smartphone e em 15 minutos vai dar o diagnóstico se uma pessoa é HIV positivo ou negativo. Cara, fantástico, meu. As pessoas estão lá no meio da África, em locais que a pobreza domina, e ela não vai com um aparelho, não vai colocar um equipamento ELISA lá para dar esse tipo de diagnóstico. Pô, outro dia eu vi também uma pessoa que desenvolveu um dispositivo que também usando a câmera do aparelho, detectava se a pessoa tinha catarata ou não, se precisava de uma cirurgia ou não, e já encaminhava. Fantástico esse tipo de coisa. Tem inúmeros tipos de sensores para a gente acoplar aos dispositivos e aumentar o nosso leque de possibilidades de desenvolvimento. Basicamente, esses seriam os assuntos. Tendências também relacionadas a tendências. A gente tem os vestíveis hoje, né? Que está começando, a gente já falou um pouco disso, relógios, pulseiras, óculos, os dispositivos, os eletrodomésticos também estão começando, a internet das coisas que eles falam, né? Daqui a pouco tudo vai estar conectado à internet, só a geladeira vai fazer compra para você, né? Ela vai ter um código de barra, ela vai saber o que está faltando e ela vai fazer a compra. Não vai demorar muito para isso acontecer. TVs, né? Automóveis, em relação a plataformas que hoje a gente tem, possibilidades aí, hoje a gente tem a possibilidade de ter um data center dentro da sua casa, tá? Então, plataformas do Google Cloud, tá? O App Engine, Big Data, não só o Google, Microsoft também, com a plataforma Azure dela, a Amazon também disponibiliza uma plataforma em nuvem, para hospedar site, para fazer processamento, para fazer computação, um monte de coisa. Tudo isso você pode também incorporar junto com o seu aplicativo, fazer uso dessas funcionalidades para empoderar não só o seu aplicativo, mas a sua ideia, o seu site, o seu serviço, o que for.
Para ficar registrado, então, eu vou criar um post disso lá no Discourse, na sexta-feira, na comunidade, tá? Para que isso fique registrado e eu coloco os links lá para tentar ajudar vocês aí a criar soluções inovadoras. No fim, eu espero, agora eu vou me despedir para depois passar a bola para o Yuri. Eu agradeço muito, vi que todas as pessoas ficaram até o final, espero que tenha sido interessante. A gente tentou trazer não só algo tão técnico hoje, mas esse bate-papo, porque uma coisa complementa a outra, não basta ser bom tecnicamente se você não tem uma visão de negócio. E a outra forma também acontece, você também precisa saber desenvolver, ou se você for contratar alguém para desenvolver, você precisa pedir, solicitar da maneira certa para você até mesmo não ser enganado e por aí vai. Então uma coisa complementa a outra, essa era a ideia do nosso bate-papo de hoje, espero que tenha correspondido. E para eu fechar, eu vou me despedir de vocês, muito obrigado. Para fechar, pessoal, eu queria trazer um dado para vocês. Tá? Segundo uma consultoria do IDC, tá? A gente tem hoje a demanda de desenvolvedores para dispositivos móveis, tá? Um nicho de desenvolvimento, dispositivos móveis. Ela excede em 32% a oferta. Tá? São mais de 117 mil vagas em aberto, com a previsão disso aí dobrar em 2 anos. E hoje a gente tem, no geral, no Brasil, o pessoal fala em torno de 600 mil vagas em aberto para desenvolvedores em geral. Isso aí eu ouvi da boca de um palestrante da Microsoft, que na verdade seria no final de 2015, eles previam atingir isso daí. O mercado tem um monte, a gente sabe que não vai ser um ano fácil no Brasil, não precisa ser economista para saber isso. Então, buscar especializações são uma forma de você conseguir estar bem profissionalmente. Mas para fechar, além desses dados, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, espero que de repente, se vocês gostaram, vocês sigam com a parte de desenvolvimento mobile. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta, eu vi isso aí, mas meu foco não é desenvolver mesmo, eu gosto de banco de dados, ou eu gosto de sistema operacional, eu gosto da parte de redes. Então o importante é isso, pessoal. O importante é a gente trabalhar com o que a gente gosta. Vocês já devem ter ouvido aquela frase do Confúcio, né? Aquele filósofo chinês que fala, né? Escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia da tua vida. Sabe aquela síndrome da musiquinha do Fantástico? O pessoal fala, no domingo à noite, toca a musiquinha do Fantástico e me dá desespero. Porque no outro dia eu sei que é segunda-feira eu tenho que trabalhar. Hoje eu posso falar para vocês que eu não tenho essa síndrome, né? Já até tive, mas eu não tenho, tá? Porque eu estou trabalhando em algo que eu gosto. Quando você está trabalhando algo que você gosta, a parte financeira, tá? Essa outra parte, ela vem como um resultado. Tá? Ela não é um objetivo seu. O seu objetivo é trabalhar com o que você gosta e desenvolver bem o seu trabalho. E aí essas outras coisas vêm naturalmente como resultado. Então é isso aí. Espero que tenha acrescentado para vocês. Muito obrigado. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar lá na comunidade que eu vou tentar atender a todos.